Caso não tenha assistido às partes anteriores desta obra, basta clicar no card acima. O velho fica assustado e questiona-se. Que aura é essa? Ela é tão concentrada que chega até a ser assustadora. E o barbudo, preocupado, alerta. Eu acho que algo deu errado aqui. Esse cheiro de sangue. Isso não é algo que surgiria se apenas uma ou duas pessoas tivessem morrido. O primeiro líder e o monge se encaram pensativos, e ele, levantando a mão, ordena: tropas, avançar! Um maluco sai de dentro da floresta e avança em direção a eles, desferindo um golpe brutal. Uma pressão avassaladora se espalha pelo local. Os soldados ficam assustados, e o Eui-jong, sem acreditar vendo tanto poder, gagueja. O que é isso? Uma fumaça densa se levanta. O pessoal da Aliança Murim fica ansioso. O cara se levanta e o monge, surpreso, indaga. Aquele é o deus da Guerra do Leste, Arkihui? E os soldados preocupados murmuram. Ele disse Deus da Guerra do Leste? Isso significa que aquele é realmente o lendário Arkihui? E o Eui-jong, avaliando a situação, recorda. Então, a informação sobre ele viver em reclusão na montanha Shanbai era verdade. O único entre os lendários 5 mestres mais fortes que não usa uma arma. Aquele que alcançou o auge das artes marciais usando apenas os punhos. O homem que recebeu um título digno de uma divindade. E o primeiro líder chama. Mestre Gakyeon, está vendo as manchas de sangue nas roupas dele? E o monge apreensivo deduz. Agora que ele disse, esse cheiro forte de sangue e o deus da Guerra do Leste aparecendo assim, Amitabha, isso é um péssimo presságio. Eu gostaria de acreditar no contrário, mas é inegável que a aura que ele está emanando é hostil. E o primeiro líder, perdendo a paciência, grita. Ei, você é realmente o deus da Guerra do Leste? E se apresentando, prossegue. Eu me chamo Mugu Cheon, sou o líder do culto da espada de Shanxi e o primeiro líder da Aliança Murim. Nós enviamos alguns dos nossos soldados na vanguarda para explicarem o quão precária está a situação atual. O senhor ouviu algo deles? E o quarto líder, ansioso, reflete. Ele parece estar preocupado com algo na direção da montanha Shanbai, ainda assim porque ele não está falando nada. E o primeiro líder insiste. Sei que, dado o tamanho do exército que trouxemos, pode ter ocorrido um mal-entendido, mas nós estamos aqui para prevenir. E o deus da Guerra do Leste, o interrompendo, ordena. Saiam. E o primeiro líder insiste. Mestre, como eu acabei de dizer, nós estamos aqui para... E se recompondo, esclarece. Existem pessoas que estão querendo colocar suas mãos na besta espiritual que reside na montanha Shanbai. E o deus da Guerra do Leste, com um olhar aniquilador, adverte. Esse é o meu último aviso. Se não partirem agora, suas vidas também acabarão em perigo. E o monge, receoso, aconselha. Mestre Mu, não parece haver qualquer espaço para negociação na voz dele. O primeiro líder fica reflexivo e, pegando sua espada, declara. Sendo assim, creio que teremos que desistir do primeiro plano. E, analisando a situação, raciocina. O fato de ele estar guardando esse lugar significa que o culto demoníaco ainda não chegou aqui. Eu estava esperando que ele fosse se juntar a nós, mas não tem jeito. Mesmo que custe alguns sacrifícios, temos que obter o tigre branco primeiro. E destemido afirma. Estamos fazendo isso para proteger tanto você quanto a besta espiritual que habita essa montanha. Eles partem para cima em conjunto, usando a investida celestial do norte, e o primeiro líder, extremamente puto, brada. Eu espero que você compreenda, mesmo que sejamos um pouco rudes. E o narrador, explicando a situação, descreve. A formação celestial do norte, criada por Wang Jungyang, fundador da existente seita Jeonjin, é uma formação sofisticada, inspirada na forma da constelação do burocrata celestial. As 7 estrelas, o pivô celestial, o circular celestial, o maquinário celestial, a autoridade celestial, o equilíbrio celestial de Jade, a luz celestial aberta e a luz celestial oscilante.
Essa formação aumenta o poder dos 7 mestres que a utilizam e faz com que todos consigam atacar juntos. Localizada no centro da formação, a posição da autoridade celestial é a única fraqueza presente nela. Mugu Cheon, o mais habilidoso membro entre eles, assumiu essa posição para poder compensar isso. E o primeiro líder, desferindo um golpe supremo, clama: técnica suprema da arte de Shang-Chi, dança da espada. E cheio de ódio vocifera: Deus da Guerra do Leste, receba a minha espada. O Deus da Guerra levanta o seu punho e rebate o golpe de espada com tranquilidade. E o primeiro líder, sem acreditar, espanta-se. Não pode ser. Minha espada foi destruída como se não fosse nada. Ele toma um chutão na cara e é arremessado para longe. E o patriarca, após ver isso, pondera: um mestre que está no topo da Aliança Murim, e mesmo assim, mesmo usando uma das suas técnicas mais fortes, tudo o que ele precisou fazer para parar ela foi um mero soco e chute. Ele é atingido e fica sem entender absolutamente nada, e o velho preocupado chama: Pengyu, Pengyu! E partindo para cima sem nenhuma hesitação grita: toma essa, seu monstro! O Deus da Guerra do Leste encara ele com um olhar aniquilador. O velho fica assustado e pula para trás, se afastando, e aterrorizado apavora-se. Ah, aquela energia! E confuso questiona: hã? Ele sumiu? E o quarto líder da Aliança Murim, horrorizado, grita: Mestre Hou! E o velho, em apuros, pragueja: droga, era uma ilusão. O Deus da Guerra do Leste aproveita esse momento de desatenção e ataca com tudo. O velhote é atingido e vai ao chão. O pessoal fica assustado vendo tanto poder. O Deus da Guerra do Leste caminha calmamente em direção a eles. E o quarto líder, aflito, conclui: um soco foi o suficiente para deixá-lo de joelhos. O poder dele é absurdo. Se ficarmos parados, seremos derrotados. E pulando em direção ao Deus da Guerra, ordena: vamos, mestre, ajude-me. E preparando um golpe brutal, anuncia: arte subjugadora de demônios, Kurikara Ken. E o monge, atacando logo em seguida, entoa: Amitabha Buda, 10ª perfeição por meio do Injin Jing. Diversos punhos divinos são invocados e lançados em direção ao Deus da Guerra do Leste. Ele fica concentrado e espera a melhor oportunidade para desferir um contra-ataque. O quarto líder é pego de surpresa e, sem acreditar, constata: espera, é como se meu poder fosse absorvido por seus punhos. Ele tem a sua espada quebrada ao meio e questiona: o que diabos é isto? Ele pula para trás, se afastando. Ele fica sem entender absolutamente nada. O Deus da Guerra do Leste se move rapidamente para a frente dele, desferindo um golpe avassalador. Ele é atingido e solta um grito aterrorizante. Ele é arremessado para longe e deduz: algo perfurou meu ki de proteção e me atingiu. Não, a coisa que atravessou o meu ki. Não me diga que foi o punho dele. Uma explosão enorme acontece, e o monge, perdendo a concentração, chama: Cheongseong! O Deus da Guerra aproveita esse momento de desatenção e parte para cima com tudo. O velhote é atingido e arremessado para longe, e o Deus da Guerra, insatisfeito, se move na velocidade da luz em direção ao ancião. Ele consegue se esquivar por pouco. Ele fica surpreso ao ver um pezão tamanho 48. Ele é atingido e arremessado em direção à lua, e o barbudo, partindo para cima sem nenhuma hesitação, pragueja: maldição, seu maldito! E desferindo um golpe supremo, brada: técnica do bastão da tartaruga eterna. O Deus da Guerra se vira e uma explosão imensa acontece. O barbudo é arremessado em direção à lua. E o Eui-jong, sem acreditar no que vê com os seus próprios olhos, balbucia: ah, não! O que é isto? O barbudo cai na frente deles. O cavalo se assusta com o impacto, e o Eui-jong, suando frio, murmura: o líder da Liga Marcial de Gyeonggi-do foi derrubado tão facilmente por apenas um golpe? E destemido ordena: não há tempo para observar. Somos 5.000. Se todos unirmos forças, podemos parar o Deus da Guerra do Leste. Tropa, ao ataque! E o pessoal, partindo para cima em conjunto, grita: vamos nessa, pessoal! E o Eui-jong, rangendo os dentes de tanta raiva, calcula:
Por mais que seja o deus da Guerra do Leste, se o atacarmos de vários lados, mais cedo ou mais tarde ele se cansará, e sem entender absolutamente nada indaga: Hã? Que fluxo de energia é esse? Os soldados ficam assustados. O deus da guerra invoca um avatar gigante e o Eui-jong, em choque, conclui: Isso é uma força capaz de derrubar até uma montanha. Isso é perigoso demais. Tenho que soltar a restrição. E aterrorizado admite: Não, assim não vai dar. E ordenando comanda: Pessoal, abram a formação. Os guardas começam a se afastar. O deus da guerra dá um pisão no chão e parte para cima, desferindo um golpe supremo. Uma onda de destruição é lançada em direção ao exército. Eles ficam aterrorizados com o que vem. Os guardas correm para tentar se salvar. Eles começam a ser atingidos e gritam em desespero. Uma pressão avassaladora se espalha pelo local. A bandeira do reino é destruída e os guardas são derrubados. Uma fumaça densa se levanta e o Eui-jong, caído no chão, avalia. Em um único golpe, 700 ou 800 pessoas caíram. E caindo na real, declara: Esse é o deus da Guerra do Leste, o próprio mal. E o deus da guerra, extremamente puto, grita: Se não quiserem mais mortes, levem seus feridos e desapareçam daqui. E o Eui-jong, após ouvir isso, pondera: Pegar os feridos e ir embora? E os guardas, se ajudando, comentam: Todos estão vivos, poucos morreram, então os veteranos também? E o deus da guerra, insatisfeito, insiste: Eu disse para levarem todos e irem embora agora. E o cara furioso pronuncia: Deus da Guerra do Leste, agradeço por ter mostrado compaixão em seus golpes. Em nome dos guerreiros caídos das seitas do norte, Yodoji, do clã da Espada Branca, presta suas saudações. Conforme vossa palavra, iremos nos retirar imediatamente. O Deus da Guerra se vira em total silêncio. E o Yodoji, do clã da Espada, ordena: Apressem-se, pessoal. Discípulos, carreguem seus companheiros e os mestres feridos. E o pessoal concorda. Sim, alguns minutos se passam. Os soldados começam a se retirar. E o Yodoji, frustrado, reflete: devemos considerar uma sorte por ainda estarmos vivos. Uma presença maligna vem se aproximando deles. E ele, em alerta, se pergunta: Mas o que é essa aura assassina tão afiada de repente? O deus da Guerra do Leste já se foi, então o que está acontecendo? É como se toda a floresta aos pés do Monte Changbai tivesse se tornado um demônio sedento. E o cara, sentado em uma pedra, provoca: Isto não está de acordo com o pacto, certo? Afinal, nós combinamos que não iríamos interferir com esses bárbaros invasores. E o deus da guerra rebate: Eles já se foram. E o cara, com um olhar sombrio, zomba: Esse seu esforço de tentar salvar seus companheiros do leste é realmente comovente, especialmente vendo que você desceu ainda mais a montanha para bloquear o caminho na entrada. E curioso, interroga: Até quando acha que conseguirá manter isso? E o deus da guerra, destemido, exige: Cumpra o pacto. E o cara desdenha: O pacto, seu desgraçado? O que você quer dizer? Ele se move rapidamente para as costas do deus da guerra e com uma cara de maluco ameaça: Faltam apenas 6 dias para completar 10 anos. Pode esperar, o seu mestre morrerá pelas minhas mãos. Ele se afasta e o deus da guerra fica apreensivo. Enquanto isso, ao mesmo tempo, em um pico montanhoso a cerca de 2 quilômetros da entrada da montanha Changbai, o cara receoso comenta: Já se passaram mais de 20 anos, mas ele continua fazendo jus à fama. Nunca imaginei que aquele monstro ainda estaria guardando aquele lugar. E o Huang Heol, avaliando a situação, reflete: 20 anos atrás, por conta daquela batalha na montanha Changbai, batalha essa que eu participei como discípulo da seita da lâmina, o grande plano da nossa seita acabou sendo adiado até agora. Mesmo depois de tanto tempo, eu ainda não consigo esquecer o pesadelo daquela época. E se recompondo, questiona: De qualquer forma, para chegar até aqui antes do deus demoníaco, eu vim direto do Palácio Potala sem descansar. Então como foi que aqueles malditos da facção ortodoxa conseguiram chegar antes? E ansioso, conjectura:
Estimando por alto, eu chuto que aquele exército gigante é 30 a 40% da força total deles. E o fato de um exército tão grande tentar entrar na montanha Shangbai significa... E o cara ao seu lado indaga. Lord Huang Heol, não me diga. A Aliança Murim também está atrás do núcleo do Tigre Branco? E ele, respondendo, explica. Julgando pelo ocorrido, a probabilidade parece alta. Se isso for verdade, devemos esperar pelo Lorde para informá-lo. No momento, estamos só eu, você e mais 200 discípulos aqui. Embora sejamos superiores em habilidade individual, a força numérica deles é esmagadora. E com um sorrisão no rosto afirma. Você não está errado, mas talvez essa situação seja ainda melhor do que esperávamos. O cara fica sem entender absolutamente nada vendo essa reação, e ele continua. Agora, não precisaremos mais nos dar ao trabalho de intervir diretamente. No final das contas, o plano original era apenas deixar aquele monstro em alerta para que o mesmo entrasse em conflito com o deus demoníaco. E o cara, caindo na real, reconhece. Ah, verdade. Nosso objetivo era realmente esse. Seria perfeito se eles se matassem durante a luta. Mas mesmo que algo assim não aconteça, aquele que perder mais ki entre os dois acabará morto pelas mãos do líder, que chegará não muito depois da batalha deles. E preocupado, alerta. O problema agora são aqueles ali. Mesmo depois de terem enfrentado aquele monstro, eles ainda mantêm um poder de combate considerável. E curioso, interroga. Você acha que eles ainda vão continuar por aqui, mesmo depois de serem tratados daquele jeito? E o Huang Heol responde, se o objetivo deles for apenas o núcleo da besta espiritual, eles recuarão pacificamente, mas se a intenção for atrapalhar o nosso grande plano, eles tentarão nos atacar pelas costas. E descontente com a situação, argumenta. Se conseguirmos envolver as forças da Aliança Murim e eliminar todos de uma só vez, poderemos recuperar um pouco da dignidade que perdemos com o líder. E o cara, o encarando, pergunta. Mudando um pouco de assunto, meu lorde, entre o deus da Guerra do Leste e o deus demoníaco, quem o senhor acha que vencerá? Ele fica pensativo e decreta. O deus da guerra. E o narrador relatando conta. 80 quilômetros ao norte do Monte Shangbai. A Aliança Murim montou acampamento em um ponto estratégico natural, cercado por montanhas em 3 lados, aguardando a recuperação de seus líderes. No 4º dia, todos os grandes mestres despertaram e puderam se concentrar na recuperação de seus ferimentos internos. Mas Ho Hyeonja, o 10º líder da Aliança Murim e patriarca da seita Jiankang, acabou morrendo por conta do seu pescoço ter sido quebrado. A cena se passa para a tenda principal, salão temporário de reuniões, e o primeiro líder da Aliança Murim pondera. Eu acreditei que, com 5.000 mestres, seríamos capazes de subjugar o deus da Guerra do Leste, mas o resultado contrariou as minhas expectativas. Foi absurdamente desastroso. Nos reunimos para uma reunião, mas o que diabos há para ser dito? E o monge inicia. Amitabha, sabe, tem algo que esse mero monge aqui não consegue compreender. Embora tenhamos sofrido perdas lamentáveis há 4 dias, o deus da Guerra do Leste nos deixou partir sem infligir danos realmente catastróficos à aliança. E o Sr. Doji admite. Na verdade, isso também me intriga. E o barbudo, querendo saber mais, inquire. O que você quer dizer com isso? E ele, se explicando melhor, esclarece. Como o grande mestre Gaki Yeon disse, o Lorde Arkiwui parecia estar apenas tentando impedir nossa entrada em vez de lutar conosco. E o 4º líder, apreensivo, recorda. Pensando bem, antes de lutar contra a gente, ele olhou para trás, em direção à montanha Shangbai, como se estivesse vigiando algo. E o patriarca, extremamente puto, vocifera. Que tipo de absurdo é esse que você está dizendo? Se aquele monstro realmente não tivesse a intenção de prejudicar nossa aliança, então por que ele aniquilou o nosso esquadrão de vanguarda? E o monge, o interrompendo, pondera. A questão real é, por que alguém sem piedade alguma, ao ponto de aniquilar o esquadrão de vanguarda inteiro, nos deixaria escapar? Talvez quem realmente aniquilou o esquadrão de vanguarda tenha sido, e o Elwijong, entrando na conversa, intervém.
Com todo o respeito, peço que se acalmem um pouco. Não acham que estão tratando esse assunto de forma leviana demais? E o Sr. Doji, o encarando, retruca. Comandante Eui-jong, mesmo que você tenha herdado o posto do falecido comandante Kang, você realmente acha que tem o direito de se intrometer na conversa dos líderes? E ele, frustrado, considera. Eu estava planejando ficar apenas observando, mas vocês começaram a agir de forma patética e eu tive que me intrometer. E fazendo sinal de reverência, declara. Peço perdão se os ofendi. No entanto, digo isso porque os líderes parecem estar tratando o ocorrido como um sacrifício pequeno, e ele, surpreso, balbucia. O que você disse? E o Eui-jong continua. Claro, considerando nossa força total, 40 baixas não é lá um número grande. O problema é que, ainda que seja um número pequeno, eles também eram preciosos companheiros e parte dessa aliança. Além disso, entre as baixas está o Yeonja, que era um dos líderes. Acredito que seja um erro concluir precipitadamente que o Deus da Guerra do Leste não eliminou nossa vanguarda apenas pelo fato de ele ter nos deixado ir. E o Sr. Doji, perdendo a paciência, pragueja. Esse insolente. E o monge concorda. Verdade. Parece que eu acabei tratando as vítimas de maneira leviana demais, e o Doji reitera. Tudo o que queríamos dizer é que devemos considerar a hipótese de haver outra ameaça lá, além do Deus da Guerra do Leste. Estou convicto de que a intenção assassina aterrorizante que senti durante a nossa retirada não veio dele, e o patriarca, apontando o dedo, acusa. O comandante Eui-jong já foi longe o suficiente, mas agora até mesmo você está levantando suposições absurdas. Quem, além do Deus da Guerra do Leste, seria capaz de aniquilar a nossa vanguarda? E o soldado, entrando na conversa, interpela. Por outro lado, você, patriarca da família Peng, que estava desmaiado naquele momento, não está desmerecendo as palavras deles levianamente demais? E o patriarca, em apuros, protesta. Mas o quê? Você está zombando do fato de eu ter sido ferido? E o primeiro líder, o interrompendo, anuncia. Não temos muito tempo, já que ambos os nossos planos falharam, devemos executar nossa arma secreta. E o quarto líder concorda. Ele está certo. É inútil discutirmos entre nós mesmos. Agora, conforme o plano, devemos induzir o culto demoníaco ou os membros das seitas marciais do Sabre Supremo a lutar contra o Deus da Guerra do Leste, Lord Ark-Wui, e depois ajudá-lo. Se o Lord Ark-Wui segurar os líderes de ambos os cultos, não será difícil para nossa aliança lidar com o resto das tropas remanescentes. E o primeiro líder, vendo esse plano, avalia. O terceiro plano partia do pressuposto de que o Deus da Guerra do Leste tivesse estabelecido uma força militar nas montanhas Changbai. Mas ele é um exército de um homem só. Sendo assim, não há impedimentos para executar o terceiro plano. Ele se levanta e observa. Segundo o comandante de batalhão Eui-jong, o plano não pode ser executado se o líder do culto demoníaco não vier à montanha Changbai. Espero do fundo do meu coração que sua previsão esteja certa. E ele, destemido, garante. Ele é alguém que viajou até o Mar do Norte para obter o núcleo da tartaruga dragão, mesmo já tendo obtido a do Killing flamejante. Tenho certeza de que ele vai vir. Se prepararmos uma emboscada perfeita, talvez consigamos não apenas o núcleo da besta espiritual, mas também podemos aproveitar a chance para matar o deus demoníaco. E alguém ironiza. Mas que interessante, hein? O Eui-jong se vira assustado e grita. Quem ousa? Quem foi que disse aquilo? O pessoal fica sem entender absolutamente nada. Eles apontam as suas espadas e o cara alerta. Tem alguém ali, atrás de nós. E o Eui-jong, apavorado, questiona-se. Como é possível que mesmo com tantos mestres aqui, ninguém sentiu sequer um vestígio da presença desse sujeito? E sem acreditar, murmura. Não pode ser. E o prota provoca. Eu estava me perguntando para onde é que vocês tinham sumido, mas cá estamos, vocês tramando planos assim, hein? E o Eui-jong, tremendo de raiva, reflete. Essa voz pertence ao... E o prota, com um olhar intimidador, avisa. Sabe, quando você tenta pegar algo que pertence a outra pessoa, precisa estar preparado para pagar o preço. A cena se volta para 7 dias atrás, na capital imperial Kaifeng, salão de recepção do culto demoníaco.
E o chefe da vertente de Kaifeng, fazendo o sinal de reverência, inquire: Ancião Huan, Anciã Yeon, o que fazem aqui? O Lorde deu alguma ordem nova? E o ancião responde: Não podemos dizer que essa foi uma decisão da minha parte. Ele dá uma risadinha e o cara, espantado, estranha. Hã? Mas você, ancião Huan, é alguém que está em uma posição em que não pode deixar a sede principal. Mover-se assim, sem uma ordem do Lorde, é... E o ancião, o interrompendo, esclarece: Bem, não foi algo que eu fiz sem pensar. E o cara, horrorizado, brada: O quê? O medalhão do demônio celestial? Eles se ajoelham e o cara proclama: Eu, o 12º ancião, Gu Xiaoyong, presto reverência ao medalhão do demônio celestial. E o ancião, feliz da vida, revela: Esse medalhão foi confiado a mim pelo líder pensando nesse exato dia. Sendo assim, que tal chamarmos ele de medalhão de emergência do demônio celestial? E o cara, querendo saber mais, sonda: Emergência? Será que você está se referindo às movimentações da Aliança Murim? Se for isso, eu já enviei os pombos-correios para o Mar do Norte e para a sede principal. No final das contas, ainda não tivemos respostas. E o ancião, balançando a cabeça, comenta: Entendo. E o cara, após ver essa reação, insiste: O que foi? Por que está agindo assim? E a anciã, entrando na conversa, intervém: Parece que você ainda não percebeu, já que não faz muito tempo, 12º ancião. Isso é o fato de que a cidade de Kaifeng foi isolada. E o cara assustado balbucia: Mas o quê? Ele se vira e desconfiado questiona-se: Por que o ancião do nada parou de falar e está olhando para ele? E o cara, fazendo sinal de reverência, anuncia: Yuk Sin Myong, vice-líder do clã da escuridão, presto minhas reverências. E o cara, chocado, engasga: O quê? Clã da escuridão? E o vice-líder justifica-se: Peço perdão, ancião Gu. Eu não pude revelar minha identidade antes, devido às ordens do líder. E o ancião Gu, compreendendo, assente: Entendo. E o ancião Huan, dando risada, revela: O vice-líder foi enviado sob ordens do líder para transformar Kaifeng, um ponto estratégico incrível, na nova base do clã da escuridão. Ele cai na gargalhada e o Gu murmura: Entendi. E o ancião continua: Bom, dito isso, que tal ouvirmos o relatório dele? E solicitando, inquire: Vice-líder, você também enviou agentes para a seita, não foi? E ele, respondendo, confirma: Sim, na verdade, eu já estava cogitando se deveria ir pessoalmente. Mais da metade dos membros do clã da escuridão enviados para as diversas seitas pertencentes ao caminho ortodoxo sumiram do nada. E isso tudo em apenas 5 dias. E o ancião, após saber disso, deduz: Isso provavelmente é coisa do Yu Byung-hail, o chefe militar da Aliança Murim. Ele, alguém que costumava deixar nossos espiões em paz para usar a informação deles contra nós, resolveu fazer algo assim justo agora. Isso significa que eles estão provavelmente armando algo. E avaliando a situação, pondera: Isso é problemático. Entre todos aqueles que eu conheço, ele é o mais difícil de lidar. Pensei que ele estava focado apenas nos espiões das seitas marciais do Sabre Supremo, mas... E o vice-líder alerta: Líder honorário, por acaso você não sabia que a Aliança Murim está se movendo junto com toda a sua força militar agora? E os anciãos assustados bradam: Com toda a força militar deles? A cena se passa para alguns minutos depois, e o ancião, após saber de tudo, constata: Entendo. Quer dizer que a Aliança Murim dividiu sua força principal em 2 e partiu para o Nordeste e Sudeste, hein? E a anciã, cheia de ódio, esbraveja: Então foi por isso que eles eliminaram nossos espiões. Como aqueles malditos ousam tramar algo assim? E o ancião, apreensivo, analisa: Ainda assim, os soldados que guardam o sul do Rio Amarelo foram mantidos em suas posições. Isso provavelmente deve ter sido para impedir que percebêssemos a movimentação deles. Dito isso, julgando o fato de que eles resolveram causar confusão na rede de inteligência da nossa seita e reuniram rapidamente sua força militar total, significa que... E destemido, observa: Bom, parece que a Aliança Murim resolveu apostar tudo dessa vez, hein? E o ancião Gu, confuso, estranha:
Apostar tudo? Eles resolveram lutar contra a nossa seita? E o ancião Huan, explicando, responde: o motivo de não terem tocado aqui em Kaifeng é porque atualmente nossa seita é a religião do Estado do Grande Império. Provavelmente esse é o motivo pelo qual eles apenas bloquearam a entrada e a saída de informações aqui. E o Gu, curioso, interroga: mas por que fazer algo que não duraria tanto tempo? E o ancião Huan esclarece: o motivo é simples, eles pretendem usar toda a sua força para finalizar algo o mais rápido possível. Eu estava preocupado com os relatórios advindos do Mar do Norte, mas parece que Yu Bionryu tomou essa decisão ainda mais rápido do que eu esperava. Será que a morte do Kang Soa, o segundo filho do líder da aliança, influenciou nisso? Por mais que ele seja o líder da aliança Murin, ter seu filho acabando daquele jeito é... E apontando seu leque salienta: o fato de terem enviado uma das partes de sua força para o Nordeste deve ter relação com o nosso líder. E o Gu, surpreso, especula: espere um momento, se isso que você está dizendo for verdade, então a mensagem que enviamos para o Mar do Norte também pode ter sido interceptada pela Aliança Murin. E o ancião Huan, com uma expressão alegre, tranquiliza: sobre isso não precisa se preocupar. Foi exatamente por esse motivo que nós viemos aqui. Ele abre o seu leque e, com um sorrisão no rosto, garante: terei que ensiná-los novamente depois de tanto tempo que truques baratos assim não funcionam em uma guerra de informações contra mim, Wan Yi. Ele começa a dar risada. A cena se volta para o protagonista. Ele é cercado pelo pessoal da Aliança Murin, que gaguejam: Como diabos você entrou aqui, líder do culto demoníaco? E o Eui-jong, extremamente puto, pragueja: nós até fizemos questão de mobilizarmos a Sociedade do Céu Azul para bloquear todas as informações que iam para o Mar do Norte. E sem acreditar se questiona: então como isso é possível? Não importa o quão alto seja o nível dele, existe um limite até onde dá para ocultar a própria energia. Além disso, tínhamos guerreiros de elite como guardas. Não só isso, mas ele também estava invisível até alguns momentos atrás. Que tipo de técnica estranha ele usou? E o Prota, com um olhar sério, nota: parece que meu plano foi um sucesso. Sendo sincero, essa era a função dessa armadura do Nano que eu mais queria testar. Até que foi muito mais útil do que eu esperava, hein? E explicando a situação, descreve: o modo de transparência da armadura do Nano, que apareceu quando as funções do mesmo foram desbloqueadas, permite que o corpo de seu usuário se torne transparente por meio de um efeito de ilusão de ótica. Embora alguns fatores externos do ambiente acabem afetando isso, contanto que o usuário tenha habilidade suficiente para sustentá-lo, ele pode permanecer indetectado por longos períodos de tempo. E o Yodoji, enraivecido, repreende: não importa se você é o líder do culto demoníaco, fazer algo assim é extremamente insolente. O pessoal fica assustado e o Prota, perdendo a paciência, rebate: insolência é? Me diga qual de nós dois parece estar sendo mais insolente agora, hein? Ele é pressionado e colocado de joelhos. Ele bate com a cara no chão e o líder do clã Peng chama: patriarca? E horrorizado, assombra-se. Conseguir suprimir a energia de alguém como o Patriarca, um mestre no estágio inicial do reino místico, como se ele fosse uma pessoa normal. Será que a energia interna dele aumentou ainda mais depois de obter o núcleo da tartaruga dragão no Mar do Norte? E o Patriarca, tentando resistir, agoniza em pensamento: mas que tipo de técnica é essa? Eu senti como se meu corpo fosse se despedaçar. E o barbudo implora: líder do culto demoníaco, por favor, pare seu ataque. E fazendo sinal de reverência, argumenta: nós somos aliados, não acha um exagero fazer algo assim tão de repente? O Prota fica pensativo. Ele interrompe o seu ataque e o barbudo agradece: agradeço, líder do culto demoníaco. E satisfeito presume: que alívio, parece que ainda há espaço para dialogarmos. E o Prota, com um sorrisinho no rosto, ironiza: de fato, nós somos aliados, hein? Sendo assim, que tal focarmos em resolver um assunto pessoal primeiro? O Eui-jong fica espantado e desconfortável, desconversa:
Assunto pessoal? Não sei do que você está falando. É melhor você recuar agora. E o Prota, abrindo caminho, cobra o preço por ter pego algo que não te pertencia. Como você planeja me compensar? Os guardas são jogados para longe, e o Eui-jong, entrando em desespero, tartamudeia. Sobre o que você está falando? E eu não fiz nada para você dizer algo assim. E o Prota, o intimidando, pressiona. Acha que eu não sei? Pouco tempo atrás você estava apenas no reino marcial do pico, mas agora você está mantendo toda a energia de relâmpago fluindo por todo o seu corpo. E ele, sendo pego de surpresa, calcula. Eu usei uma técnica de restrição para dispersar a energia interna do meu Dantian por todo o corpo, para diminuir drasticamente o nível de cultivo que os outros conseguiriam notar em mim. Nem mesmo o líder da aliança tinha percebido. Então, como o líder do culto demoníaco conseguiu? E tremendo de raiva murmura: será que ele consegue sentir a energia do relâmpago porque absorveu o núcleo da tartaruga dragão? Mesmo se eu desfizer o selo, ainda não serei páreo para ele. O que eu faço agora? E o monge, tomando a linha de frente, adverte: Amitabha, líder do culto demoníaco, isso já é demais. E o primeiro líder, em posição de ataque, apresenta-se. Líder do culto demoníaco, creio que essa seja a primeira vez que nos encontramos, mas eu sou Mugu Cheon, primeiro líder da Aliança Murim, e solicitando pede: por favor, em consideração à nossa aliança, que tal conversarmos um pouco? E o Prota, sem se intimidar, desdenha: eu já estou de saco cheio de vocês usando essa desculpa o tempo todo, e com um olhar sombrio, ordena: saiam da minha frente agora. Eles começam a ser pressionados e angustiam-se. Droga, mas que pressão incrível é essa? Eles começam a gemer de dor, e o Prota, maravilhado, elogia. Vocês conseguiram resistir bem, nada mal, hein? E eles, aflitos, desesperam-se. A pressão ficou ainda mais forte. Eu mal estou conseguindo aguentar, mesmo depois de ter elevado minha energia interna a 100%. E o barbudo, chocado com tanto poder, reflete. Ele está conseguindo subjugar 2 mestres no reino místico usando apenas a pressão da própria energia. Isso deveria ser impossível. E o Eui-jong, ficando maluco, declara: eu agradeço a vocês, líderes. E ansioso raciocina: ao desfazer o selo, eu fico temporariamente indefeso, então não podia liberá-lo sem um plano antes. Mas graças ao tempo que aqueles 2 ganharam para mim, eu finalmente consegui. E partindo para cima com força total, berra: você baixou sua guarda porque achou que eu fosse mais fraco. Agora morra, seu merda. O Prota segura a espada dele com apenas 2 dedos. E ele, horrorizado, questiona-se atônito: como? Essa é uma espada carregada com a energia do relâmpago. Ele sequer está usando a sua própria energia do relâmpago e mesmo assim não foi eletrocutado. E o Prota, com um olhar malicioso, zomba: seu patético, isso aqui que é a energia do relâmpago de verdade. O Eui-jong recebe uma descarga elétrica e solta um grito ensurdecedor. E sentindo uma tremenda dor, se questiona: por que diabos eu não consigo dispersar a energia do relâmpago dele? Desse jeito vou acabar morrendo. E o Prota, feliz da vida, comenta: você até está resistindo bem mais do que eu esperava. Parece que consumiu bastante sangue da tartaruga dragão, hein? E o soldado, preocupado, analisa: nós precisamos fazer um ataque surpresa para distraí-lo. Se quisermos criar um mundo com céu azul, precisamos do líder. Eles partem para cima em conjunto e berram: morra, seu maldito! O Prota joga a sua pressão de ki sobre eles, que vão ao chão. E o monge, apreensivo, receia: se continuar desse jeito, todos presentes vão acabar correndo perigo. E partindo para cima sem nenhuma hesitação, pede: espero que possa me perdoar mais uma vez, Cheon, o líder do culto demoníaco. E desferindo um golpe supremo, vocifera: Arte Shaolin, garra do dragão supremo. O Prota se esquiva com tranquilidade e provoca: eu estava tendo consideração por você ser um monge. O velhote fica sem entender absolutamente nada. Ele é atingido e arremessado para longe e reconhece: a espada sem forma. Ele consegue usar uma técnica tão complexa enquanto libera uma quantidade tremenda de energia do relâmpago. E o primeiro líder, assustado, chama: grande mestre,
e receoso calcula. Ele fez o grande mestre do templo Shaolin, Gaquieo, parecer um guerreiro de terceira categoria. Ele é, sem dúvida, um mestre do reino da vida e morte. Essa sensação é a mesma de quando lutamos contra o deus da Guerra do Leste. Ele emana uma pressão tão avassaladora quanto ele. O prota solta a espada do Ewijong, que já sem forças vai ao chão, e exausto constata: pelo bem do céu azul, eu tenho que fugir, mas meu corpo não se mexe. E o prota, com um sorrisão no rosto, avisa: bom, vou deixar você preso por enquanto. E o Ewijong, apavorado, implora: não, não pode ser, líder do culto demoníaco, espera por favor. Ele é atingido e tem o seu Dantian destruído. Ele começa a gritar em desespero e, batendo a cabeça no chão, clama: ah, meu Dantian, meu Dantian. E o prota, tranquilão, explica: como tem muita gente tentando atrapalhar, deixarei para te interrogar mais tarde. E os guardas, horrorizados, gaguejam. Ele usou energia gélida. O Ewijong tem o seu corpo coberto por uma camada grossa de gelo e suplica: me mate de uma vez. Ele é totalmente congelado. E o monge, vendo isso, admira-se. E pensar que existia alguém capaz de empunhar tantos tipos diferentes de energia assim. E desconfiado se questiona: será que o líder do culto demoníaco é um monstro no mesmo nível do deus da Guerra do Leste? Destruir o Dantian dele e selá-lo no gelo. Seu nível de precaução contra ameaças não é só meticuloso, mas sim cruel ao ponto de dar arrepios. E o primeiro líder, sentindo uma enorme pressão, reflete: como pensamos, ele é mais perigoso do que o deus da Guerra do Leste. Pelo menos, o deus da guerra não dá nenhum único passo fora da montanha Changbai. Dito isso, se o líder do culto demoníaco resolver agir, então o equilíbrio das três grandes forças do mundo Murim vai desmoronar completamente. E suando frio sugere: nesse momento, o líder do culto demoníaco veio sozinho no coração, onde a elite da Aliança Murim está reunida. Pelo futuro do Murim, talvez seja melhor tentarmos levar ele com a gente, mesmo que isso signifique a morte de todos aqui. E o barbudo, falando por telepatia, transmite: líder, precisamos tentar convencer o líder do culto demoníaco a lutar contra o deus da Guerra do Leste. E ele, após ouvir isso, rebate: se algo assim fosse possível, eu já teria o feito. Além disso, ele já ouviu sobre o nosso plano inteiro de fazer ambos se degladiarem para finalizarmos um deles depois. E tentando resistir à pressão, indaga: líder do culto demoníaco, você pode até ter conseguido entrar aqui sem que percebêssemos, mas você realmente acha que conseguirá escapar ileso depois de ter que enfrentar mais de 500 mestres da nossa aliança? Uma pressão avassaladora se espalha pelo local. A tenda é completamente destruída. E o restante dos soldados brada: não, não pode ser. É o líder do culto demoníaco. O que ele está fazendo aqui? E o cara, cheio de ódio, rosna: nós viemos para cá o mais rápido possível após ouvirmos os gritos vindo da tenda. Mas como diabos isso é possível? E o primeiro líder, levantando sua espada, conclama: guerreiros da Aliança Murim, ouçam! Como podem ver, o líder do culto demoníaco invadiu o centro do nosso acampamento. Vocês pretendem ficar só observando-o? Todos os guardas se aproximam e o prota é cercado. Ele fica pensativo e murmura: então é assim que vocês querem? E o quarto líder, após ver essa reação, observa: mesmo cercado por mais de 5.000 guerreiros, ele não demonstra nenhuma única gota de hesitação. Realmente, ele é digno de ser o líder do culto demoníaco. E o narrador aponta: os 500 de mais cedo eram mestres de elite em um nível de cultivo maior. Agora eles estão se referindo ao número total das forças que estão atacando. E o primeiro líder, apontando sua espada, determina: líder do culto demoníaco, serei honesto com você. Eu não desejo sofrer mais baixas lutando contra você. E com um olhar intimidador, afirma: essa aliança teme que você acabe conseguindo o núcleo da última besta espiritual. E admitindo, acrescenta: e acredito que você entenda o porquê. Dito isso, nossa aliança e o seu culto ainda mantêm uma relação boa como aliados.
Se prometer desistir do núcleo da besta espiritual, podemos desistir dessa luta. Agora, se pretende se opor a essa aliança até o fim, então nós também arriscamos nossas vidas para intervir. Escolha: desistir do núcleo da besta espiritual e seguir um caminho de paz, ou ir até... Ele fica sem entender absolutamente nada. Uma onda de aura é lançada em direção a eles. O primeiro líder consegue se esquivar por pouco. Os soldados são cortados ao meio. E ele, se virando, esbraveja. Mas que loucura! Você realmente quer ver sangue? O prota parte para cima dele na velocidade da luz. Uma explosão de aura acontece. Ele pula para trás, se esquivando. E, totalmente perdido, grita. O quê? Ele sumiu! Ele é atacado de surpresa e pego pelo pescoço. Ele usa a sua espada para tentar se soltar. E o prota, segurando seu braço, ironiza. Aliados isso, aliados aquilo. E quebrando o braço do primeiro líder, cospe. Aliados, essa palavra de merda, e com um olhar demoníaco, intimida. É a única coisa que existe no vocabulário de vocês? O primeiro líder da Aliança Murim fica sem entender absolutamente nada. Ele solta um grito ensurdecedor após ter o seu braço arrancado. Sangue se espalha para todo lado, e o barbudo, furioso, braveja. Líder Cheon, as 6 seitas marciais do Sabre Supremo da Lâmina ainda são uma ameaça, se brigarmos entre nós. E o prota, jogando o primeiro líder para longe, ordena. Cala a boca, e, extremamente puto, esbraveja. Vocês só falam em aliança quando convém, enquanto tramam pelas minhas costas. Meu culto pode lidar com as 6 seitas marciais do Sabre Supremo sozinho. E confiante decreta. A aliança acaba aqui e agora. E o pessoal, assustado, indaga. Cortar a aliança? Que absurdo é esse? E o monge, horrorizado, conclui. Amitabha, é o nosso fim. E o prota, insatisfeito, desdenha. Acharam que eu ia aturar essa ladainha de aliança e dançar conforme a música de vocês para sempre? Aliança Murim? Diversas pedras são levantadas, e o pessoal em apuros brada. Que energia absurda é essa? E o prota, pronto para a aniquilação, ameaça. Se tentaram me matar, devem estar prontos para morrer, certo? Os guardas são pressionados, e o barbudo se virando alerta. É o lampejo celestial. Quebrem suas armas agora, rápido! Eles começam a quebrar as espadas e o cara reclama. Droga, que merda! E o barbudo, ordenando, manda. Quebrem em pedaços menores, não deixem nem fragmentos, usem energia interna para pulverizar tudo. E avaliando a situação, raciocina. Sem o flash do céu, podemos lutar em turnos. Nós também nos preparamos, líder Keon. O prota respira fundo e com um sorrisão no rosto ironiza. Parece que vocês aprendem rápido. E o quarto líder, sentindo uma presença gélida e estranha. O que é isso? De repente, esse vento gelado do Mar do Norte é muito mais frio do que antes na tenda. Diversas espadas de gelo são criadas no céu. E o quarto líder, suando frio, se espanta. Mas o que? O gelo está se juntando em forma de espada? E o barbudo, convicto, tranquiliza. Não tenham medo, pessoal. É impossível disparar ki de espada com gelo. E o prota, após ouvir essa baboseira, rebate. Impossível? E lançando todas as espadas em direção a eles, afirma. Nada é impossível para mim. E o narrador, explicando a situação, descreve. Ninguém da Aliança Murim sabia que Cheon Yo-won dominou a arte divina do gelo branco ao extremo e podia criar gelo tão duro quanto aço frio. Os guardas começam a gritar em desespero após serem atingidos, e o barbudo, tentando se salvar, calcula. Maldição! Vai ser igual ao massacre do Palácio Imperial. O líder Cheon rompeu a aliança e não terá piedade. Poucos conseguem bloquear esse ki. Seremos aniquilados em breve. Mas, se matarmos o líder Cheon, o massacre vai parar. No palácio, não conseguimos nos unir por causa das intrigas, mas agora é diferente. E Destemido comenta. Vamos matar o líder Cheon. Basta furar o coração ou cortar a cabeça dele para vencermos. Ele está indefeso controlando tantas espadas de gelo. É só um inimigo. E o cara caído no chão se pergunta. Mas como? Estamos sem armas. Correr contra essa chuva de espadas é suicídio. E o quarto líder da Aliança Murim, rebatendo todas as espadas, percebe. Droga, todos congelaram. Perderam a vontade de lutar por medo. E alguém grita. Heróis da facção ortodoxa. O quarto líder se vira confuso. E o primeiro líder, furioso, vocifera. Quem busca a morte vive. Quem busca a vida morre. Não fujam do inimigo por medo da morte.
e, com um olhar maligno, assegura: se lutarem para matar esse demônio, mesmo que custe a vida, sobreviveremos. E o quarto líder, o encarando, adverte: Líder Mu, você ainda não se recuperou. E ele, se levantando com dificuldades, insiste: não se preocupe comigo. E usando a sua espada imbuída de aura, anuncia: eu vou na frente, pelo caminho ortodoxo. Ele parte para cima sem nenhuma hesitação, e abrindo o caminho reconhece: líder do culto demoníaco Cheon Yeowon, você é um monstro terrível. E sangrando muito, constata: quanto mais rebato o ki de espada, pior ficam os meus ferimentos, mas não posso parar agora. Ele solta um grito ensurdecedor, e o barbudo, preocupado, chama: Líder Mu, e o pessoal incentiva: vai, Líder Mu, corte a cabeça desse monstro. E os guardas clamam: Mugu Cheon, Mugu Cheon. E ele, analisando a situação, vislumbra: ainda há esperança para a facção ortodoxa. Só preciso acender a chama. Se minha morte servir de exemplo, todos ganharão coragem para lutar com a vida em jogo. A sua espada de aura é destruída ao meio. Ele fecha os olhos e, esperando pelo pior, murmura: minha espada está quebrada, mas fiz o meu melhor. Este é o meu fim. Ele abre os olhos e fica surpreso ao ver os líderes da Aliança Murim, e confuso balbucia: o que é isso? E o quarto líder, entusiasmado, conclama: vamos juntos! E o cara, com um sorrisão no rosto, brinca: não vamos deixar o líder levar toda a glória, né? E o líder do esquadrão Espada de Aço, extremamente animado, ruge: quem busca a morte vive! Ó Maeng, líder do esquadrão Espada de Aço, vai junto! E o primeiro líder, aliviado, reflete: está vendo, líder do culto demoníaco? A força da facção ortodoxa é a união na crise. E, exalando o ki em seus dedos, orienta: e daí que estamos sem espadas, podemos usar o ki nos dedos. O que importa é a vontade inabalável. E cheio de ódio, grita: meu sacrifício seria o suficiente, mas vamos com tudo. Eles partem para cima com força total. E o primeiro líder, avaliando a situação, raciocina: para que meu ataque consiga alcançá-lo, eu preciso estar a uma distância de, no mínimo, 3 passos. Tenho que me aproximar pela lateral dele enquanto ele estiver focado em outra coisa e encurtar a distância. Enquanto ele estiver usando o lampejo, não deve conseguir se mover. Se eu conseguir alcançá-lo, ele não terá escolha a não ser interromper o ataque para matar. Aí, no momento em que isso acontecer, juntamente com a força total da aliança, cujo espírito de luta foi revivido, nós podemos matar esse maldito. E ansioso sussurra: mais 7 passos. E o cara grita: cortem a cabeça do líder do culto demoníaco. E o primeiro líder calcula: mais 6 passos, mais 5. E aliviado constata: finalmente estou a 3 passos dele. Ele parte para a ofensiva e o cara alerta: espere, mestre Mugucheon, é perigoso ir sozinho. E o primeiro líder, falando por telepatia, pede: certifique-se de contar a minha família. E com um sorrisão no rosto, completa: sobre como foram meus últimos momentos. E o pessoal, preocupado, clama: mestre Mugucheon. O primeiro líder solta um grito intimidador. Ele ataca pela retaguarda e o prota, tranquilão, indaga: vocês mesmos provocaram tudo isso e agora agem dessa forma melodramática? O primeiro líder fica sem entender absolutamente nada após ter o seu golpe desviado. Ele começa a gemer de dor. O prota imobiliza ele e congela o seu corpo. E o quarto líder, horrorizado, questiona: não pode ser. Como é que o lampejo celestial continua ativo? O prota se move rapidamente para as costas dele, que se virando pragueja: seu monstro aterrorizante! O prota segura ele pelo braço e desfere um golpe de palma no seu peito. Ele começa a vomitar sangue e, tendo o seu Dantian destruído, lamenta: meu Dantian! E solicitando, pede: foquem em recuar por enquanto. Vocês ainda não podem cair. O pessoal se afasta e o cara reclama: vamos focar em nos distanciar dele por enquanto. E o prota, vendo isso, inquire: aonde vocês pensam que vão? A passagem é bloqueada e eles esbravejam: não, mas que merda é essa? Eles começam a gritar de dor após terem seus corpos congelados. E o prota, com uma cara de maluco, debocha: já acabou o draminha? Os soldados são aniquilados.
Eles começam a gritar e o primeiro líder, sem acreditar no que vê com seus próprios olhos, cogita: isso não era para estar acontecendo assim. Eu é que deveria ter morrido. Será que serei obrigado a assistir à morte deles no meu lugar? E cheio de ódio, ruge: líder do culto demoníaco, como ousa pisotear o orgulho e o sacrifício de um guerreiro dessa forma? Vamos, me mate logo! E o prota, respirando fundo, zomba: sacrifício? Ele pausa o seu ataque e o pessoal, sem entender absolutamente nada, cochicha: O ataque parou? Será que a energia dele acabou? E o barbudo, em apuros, avalia: não, longe disso. Mesmo em Jin Seong, quando ele era ainda mais fraco, ele manteve o ataque ativo por mais de 5 minutos. E o primeiro líder, extremamente puto, vocifera: líder do culto demoníaco, não sei o que está tramando, mas se pensa que isso é o suficiente para nos fazer recuar, saiba que... E o prota, o interrompendo, corta: você fala muito. O primeiro líder tem o seu maxilar quebrado e o quarto líder, com um olhar intimidador, brada: mestre Mugu Cheong. E descontente com a situação, reclama: seu demônio maldito, como ousa atacar alguém que sequer consegue se defender? E o prota, após ouvir isso, comenta: já que vocês demonstraram tanta vontade de se sacrificarem, não posso ficar parado ignorando tamanha determinação. E o cara, receoso, gagueja: o que você quer dizer com isso? E o prota, extremamente animado, anuncia: eu vou dar uma chance a vocês. O pessoal fica confuso, e ele, de braços abertos, explica: guerreiros da Aliança Murim, eu não acredito que todos vocês concordaram com todos esses planos. Os soldados ficam atentos e o primeiro líder, incrédulo, se pergunta: o que diabos ele pretende fazer agora? E o prota continua: os líderes aqui presentes tentaram tirar a minha vida e a dos membros do meu culto, mesmo eu tendo dado várias chances. Eu não uso a máscara de santo como vocês hipócritas fazem. Sempre exterminei completamente aqueles que miravam a mim e aos meus companheiros, cortando o mal pela raiz para evitar problemas futuros. No entanto, como seus líderes se ofereceram como sacrifício com tanto vigor, abrirei uma exceção e lhes darei uma chance especial dessa vez. E, admitindo, confessa: eu odeio deixar pontas soltas, mas como também não sou um maníaco sedento por sangue, não desejo massacrar milhares assim. Os guardas ficam confusos e o barbudo, vendo isso, se pergunta: ele falou que não deseja um massacre. Será que o líder do culto demoníaco está nos estendendo a mão pela paz? E caindo na real, adverte: não podemos deixar que eles fiquem divididos assim. E pronto para a batalha, desafia: líder do culto demoníaco, acha que só porque você está abalando a moral das nossas forças falando coisas assim, nós nos dividiremos tão facilmente? E o prota, o encarando, esclarece: não há necessidade de divisão alguma. A chance de escolha que estou lhes dando é muito simples. Basta que a liderança e os guerreiros de base entrem em um acordo e escolham. E o patriarca, apreensivo, reflete: esse maldito covarde, como ousa dizer que isso não é você tentando dividir as nossas forças? Essa tentativa de nos persuadir a trocarmos a vida dos líderes pela vida dos outros só servirá para nos unir ainda mais. E desabafando protesta: isso é ridículo, líder do culto demoníaco. Acha mesmo que a aliança sacrificaria uns aos outros em uma situação dessas? E o prota, respirando fundo, corrige: vocês não entenderam direito. A escolha é bem simples. Se aceitarem trocar a vida dos familiares dos líderes aqui presentes pela vida dos guerreiros, eu pouparei todos que estão aqui. O pessoal fica em apuros e o primeiro líder pondera: a vida de nossas famílias ou a vida dos nossos guerreiros? Ele está querendo que coloquemos isso na balança? E o patriarca, horrorizado, explode: o quê? Sacrificar a família dos líderes da aliança? Isso é um absurdo! Os guardas ficam furiosos após ouvirem isso, e o prota, com uma cara de maluco, argumenta: não foram vocês que estavam tão dispostos a fazerem sacrifícios mais cedo? Eu creio que precise ser algo pelo menos nesse nível para ser justo, né? E o monge, preocupado, reflete:
Se ele tivesse exigido a vida dos líderes em troca, talvez todos tivessem se unido e escolhido lutar até o fim. Mas, nessa situação, decidir lutar seria o mesmo que escolher sacrificar todos esses guerreiros para salvar nossas próprias famílias. E o quarto líder, cheio de ódio, reconhece: ele é um homem assustadoramente astucioso. Tanto eu quanto o mestre Gakyeon não possuímos famílias, mas se os outros cometerem um único deslize em suas palavras, uma catástrofe poderá ocorrer aqui. E o barbudo, indignado, reflete: essa aliança é formada pela boa vontade de seus próprios membros. Eles não são soldados treinados para obedecer ordens cegamente. Não podemos forçá-los a lutarem até a morte sem uma causa justa. E os guerreiros, perdendo a paciência, interrogam: por que os líderes não estão falando nada? Será que a família deles é importante, mas a nossa morte é aceitável? Então, no fim das contas, todo aquele papo de nos sacrificarmos juntos em nome do caminho ortodoxo não passava de hipocrisia? E o prota, chateado, rumina: essas pessoas que dizem viver pela justiça, mas só a invocam quando a situação lhes convém. Pessoas que quebram a própria lealdade tão facilmente. É nojento, ao ponto de deixar até alguém como eu mal. E se recompondo, profere: é aquilo. Água parada não gera nada bom. Nisso, não há diferença alguma entre eles e as 6 ramificações internas do meu próprio culto. Ele ativa a sua bota a jato e observa: bom, pelo visto não terei a resposta. Sendo assim, seria um desperdício dar mais tempo para vocês. Os guerreiros ficam assustados e o prota, pronto para a carnificina, deduz: ao que parece, a escolha dos seus líderes foi de proteger suas próprias famílias. E finalizando, conclui: então, espero que, como membros da mesma facção ortodoxa, vocês respeitem a decisão deles. E o cara, solicitando, pede: ei, líder do culto demoníaco, pare! Por que nós temos que nos sacrificar pelas famílias deles? E o maluco à sua frente concorda: é isso aí, nossas famílias também são importantes para nós. Se nós morrermos, quem cuidará daqueles que deixarmos para trás? E o cara, cheio de ódio, alerta: companheiros do caminho ortodoxo, não se deixem enganar pelo plano vil do líder do culto demoníaco. Ele está fazendo isso apenas para semear a discórdia e nos separar. Se nos dividirmos assim, estaremos caindo exatamente onde ele deseja. Devemos nos unir para derrotarmos esse instrumento do mal. E o cara, rebatendo, argumenta: você acha que somos idiotas? É óbvio que entendemos o que ele está tentando fazer. Dito isso, olhem bem para nós. Enquanto a liderança ganhava tempo alegando que se sacrificariam pela aliança, foram nossos membros de cargo baixo que acabaram mortos pelo lampejo celestial. E o primeiro líder, ouvindo tudo isso, analisa: comparado a como a luta ocorreu desse lado, as baixas do lado de lá são: será que ele mirou propositalmente neles? O prota respira aliviado e o cara reclama: para início de conversa, que merda vocês tinham na cabeça para iniciarem uma guerra contra o deus demoníaco? Não temos armas o suficiente para isso, e nem mesmo os mestres são páreos para ele. Dizer para nós que não temos controle suficiente da nossa energia interna, nem para bloquear um pouco do lampejo celestial, para simplesmente morrermos. É isso que vocês estão fazendo? E extremamente puto grita: como ousam forçar apenas a gente a nos sacrificarmos? Se realmente nos consideram como iguais, não seria a vez de vocês, mestres, se sacrificarem pelo bem maior? E o maluco, intimidando, provoca: acham que apenas as famílias de vocês são importantes? Se somarmos todos os membros da aliança e suas famílias, há muito mais vidas em jogo aqui. Então por que os grandes mestres e os líderes de seitas permanecem em silêncio? Porque tudo o que fizeram até agora se resumiu a uma troca de olhares. E o líder, apreensivo, raciocina: como é que eles acabaram caindo em uma armadilha como essa? É óbvio que, dada a situação, qualquer um hesitaria da mesma forma. E o pessoal, perdendo a paciência, protestam: vocês estão insinuando para deixarmos nossas famílias, que não têm nada a ver com isso, morrerem? Como podem cuspir palavras tão irresponsáveis com tanta facilidade? Não só isso. Vocês estão jogando toda a responsabilidade para cima de nós.
O fato de vocês sequer tocarem no assunto já fala por si só. E o quarto líder, descontente com a situação, lamenta. Amitabha, agora a situação está fora de controle. E o maluco, destemido, proclama. Todos ouviram, não foi? Como podemos confiar neles para lutar pela justiça? Líder da seita demoníaca, nós não vamos nos sacrificar por gente como eles. E desistindo assentem. Eu, Goamaguai, concordo. Eu, Arang, também concordo. Eu, Galgong, também concordo. E o barbudo, falando por telepatia, comunica. Líder de Ongseon, não temos como recuperar a confiança dos nossos companheiros. Então, não nos resta outra escolha. É vergonhoso, mas a única saída agora é fugir. E chateado desabafa. Perdão por ter deixado as coisas escalarem até aqui. E o quarto líder, após ouvir isso, comenta. O líder do culto demoníaco já destruiu completamente o meu Dantian. Além disso, ele provavelmente não se dará ao trabalho de me finalizar assim. Espero que você sobreviva de alguma forma. E o cara acrescenta. Eu, Baek-chan, também concordo, porque temos que nos sacrificar. O monge bate o pé no chão e chama. Companheiros, como podem cair na armadilha do líder do culto demoníaco e começar uma luta interna? Como o segundo líder da Aliança Murim, minha palavra aqui tem precedência. Eu ordeno a retirada imediata de todos. Voltem para a base da Aliança. E eles confusos gaguejam. O quê? E o segundo líder ordena. Não precisam mais manter a formação. Se apressem para a rota de fuga agora mesmo. O pessoal do alto escalão começa a fugir e o cara, vendo isso, indaga. E eles estão realmente fugindo? E o maluco com o braço arrancado observa. Não um membro de cargo baixo, mas sim os próprios líderes. E o patriarca da família Paeng, assustado, decide. Minha honra, esse sentimento de humilhação, nada disso é importante agora. Tenho que escapar daqui de qualquer jeito para poder proteger minha família. E o pessoal clama. Sigam os líderes agora. E o prota, com um sorrisão no rosto, zomba. Fugir de um local cercado por montanhas dos 3 lados. Estão fazendo o pior movimento possível. E alguém instrui. Dispersem-se e fujam. Tentem ficar o mais longe possível do alcance do lampejo celestial para que sobrevivam. E o patriarca Paeng, suando frio, jura. Líder do culto demoníaco. Eu juro que um dia retribuirei essa humilhação. Ele fica confuso e o cara logo atrás pergunta. Líder Peng, por que você parou? E ele, descontente com a situação, pragueja. Merda, como eu esperava, ele não veio sozinho. O guardião líder e todos os cadetes se aproximam e o patriarca reflete. No final das contas, não se pode baixar sua guarda quando está cara a cara contra aquele que governa o inferno e os seus subordinados de elite. E surpreso, ao avistar o Danjucheon, avalia. Aquele homem de cabelos prateados à direita. Julgando pelas suas vestimentas, ele parece ser um membro do Palácio de Gelo do Mar do Norte. Não sei o que alguém como ele está fazendo junto com eles, mas sua energia é algo fora do comum. Ele avista a anciã e calcula. Quem é aquela mulher? A energia dela parece ser bem forte, mas há poucos soldados ao seu redor. Aquele parece o lado mais vulnerável, então usarei ela como rota de fuga. E partindo para cima com tudo, brada. Me sigam! E o Baekji ironiza. Ele escolheu aquele lado, devem ter enlouquecido. E o cadete 847, respirando fundo, afirma. Eles realmente estão querendo morrer. A anciã bloqueia todos os golpes e ele sem acreditar em Kiri. Como pode uma mulher tão jovem e sem experiência como você refletir meu golpe tão facilmente? E ela, enraivecida, retruca. O quê? Você me chamou de mulher jovem sem experiência? O patriarca fica confuso após ser atingido. Ele tem a sua cabeça arrancada. E o cara, assustado, chama. Líder Paeng. E desconfiado se pergunta. Como pode o 17º líder ter caído tão facilmente assim? A cabeça dele quica pelo chão e ela, pisando em cima, desdenha. Eu vivi por muito mais tempo do que você, pirralho. O Danjushon aproveita esse momento de desatenção e espalha a sua névoa gélida pelo local. Os guardas são congelados e, tremendo de frio, percebem.
Metade do meu corpo está congelado. De onde foi que um monstro como ele saiu? E o Danjuxion, frustrado, admite: eu até me sinto mal por vocês, meus antigos aliados, mas ninguém vai passar daqui com vida. E o cara, caindo na real, compreende. Eles armaram uma emboscada na nossa rota de fuga. Foi por isso que nos deixaram fugir naquela hora. E pensar que esse lugar, em vez de uma fortaleza natural, se tornaria nosso túmulo. Bom, foi a escolha deles. Em vez de escolherem seus companheiros e aliados, tentaram salvar apenas as suas próprias famílias. Agora, tudo o que nos resta é esperar que o líder do culto demoníaco mantenha sua promessa. E o maluco, fazendo sinal de reverência, se apresenta. Eu sou Seong Jin Gyeong, líder do culto demoníaco. Nós aceitamos sua proposta. Eu acredito que um homem do seu calibre não quebraria uma promessa. O prota levanta a sua mão, parando as espadas de gelo, e o cara questiona: mas por que o senhor não desativa suas espadas de gelo? O prota se aproxima e garante: não se preocupe, eu vou manter minha promessa. Os cadetes se aproximam carregando algumas caixas, e o Relbong, fazendo sinal de reverência, relata: eu, Relbong, trouxe aquilo que o senhor pediu, Lorde. E o prota, contente, elogia: bom trabalho. E o cadete 200 comenta: foi trabalhoso trazer tudo, mas parece que não precisaremos usar nem mesmo 2 das caixas. E o pessoal em choque se pergunta: o que é aquilo na caixa? Uma pílula preta? E o prota, com um olhar sombrio, determina: cada um de vocês precisa tomar uma dessas, e aí podem descer a montanha. E eles, receosos, indagam: mas o que isso significa? E isso não é veneno? E o prota confirma: exatamente. E o cara surpreso protesta: líder do culto demoníaco, você não tinha dito que nos deixaria viver? Então, por qual motivo está tentando nos colocar sob seu controle, nos fazendo engolir essas pílulas de veneno? Isso é diferente do que você tinha prometido. E o prota, sendo curto e grosso, retorque: diferente do que eu prometi? Não estou vendo o problema. E com um olhar intimidador, arremata: no final das contas, eu ainda estou deixando vocês vivos, não é? Caso queiram ver os vídeos com antecedência, é só se tornar membro do nosso canal. Assim, você terá acesso a vídeos antes de todos. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações, dê um like se você gostou, deixe um comentário e compartilhe para ajudar nosso canal a crescer. Tamo junto!